Meu irmão, o jogo político tá pegando fogo. O capítulo da novela que chega agora é daqueles que merece ser assistido com pipoca. Vem cá. Uma das organizações parlamentares internacionais mais antigas do mundo, ou melhor, a mais antiga do mundo, reconhece por unanimidade violações aos direitos humanos por parte do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e podem atuar politicamente, né, contra o ministro Alexandre de Moraes no plano internacional, junto à ONU. Lembrando que essa instituição é vinculada à própria ONU, e essa declaração, né, esse anúncio, foi feito por um parlamentar dentro, né, do parlamento brasileiro. Outro ponto que você vai analisar aqui também, pra você acompanhar a cena desse capítulo, é o Flávio Dino. Pois é, agora o alvo da vez não é o ministro Alexandre de Moraes, é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, aquele que tem orgulho de ser comunista, se declara comunista. Pois é, agora, depois de uma fala dele em um evento, parece que o Nicolas Ferreira e a turma da oposição miram o Flávio Dino para que ele possa pegar o seu banquinho e sair de fininho. Se isso vai acontecer, aí já são outros 500, mas que a gente vai falar disso aqui com vocês, pode ter certeza. Outra questão, efeito ramagem. Pois é, a Carla Zambelli está utilizando agora o precedente ramagem que foi aberto pela Câmara dos Deputados para pedir a suspensão do seu processo. Lembrando que ela está a um voto de ser condenada a 10 anos de prisão, ser condenada à inelegibilidade, assim como também uma multa de 2 milhões de reais. Meu amigo, tá tudo de cabeça para baixo, a briga política com o judiciário tá gigantesca e a gente precisa acompanhar isso tudo de perto, porque interfere sim na sua vida, no seu futuro, a partir de 2026. A partir de agora, né? 2026 já começou, a batalha já começou, tá nítido, escancarado, a guerra entre oposição e a base do governo e Supremo Tribunal Federal continua a todo vapor. Bom, então, dito tudo isso, não esqueça de se inscrever no canal. A gente está aqui para trazer conteúdo de relevância, de qualidade para você. Inscreva-se no canal, curta, compartilha, manda para o maior número de amigos possível e bora para cima, que tem muita informação relevante. Lembrando que a nossa meta é bater 2 milhões de seguidores. Eu sei que a gente chega lá, tá bom? É o seguinte, vamos falar da Carla Zambelli. Pois é, o negócio não tá nada fácil para Carla Zambelli. Você deve estar sabendo que na primeira turma tem 5 ministros. 5 ministros. Desses 5 ministros, né, com exceção do ministro Alexandre de Moraes, todos os demais indicados, adivinha? Por governo petista. O que acontece? O Alexandre de Moraes é inimigo pessoal da Carla Zambelli, isso aí ninguém fala nada. Outro ponto é que a acusação contra a Carla Zambelli é de que um hacker teria entrado dentro do sistema da CNJ, um hacker chamado Walter Delgatti, e colocado uma ordem de prisão tabajara contra o ministro Alexandre de Moraes. Ora bolas, se o Moraes era o alvo, ele era a vítima. Se ele era vítima, juiz não cai bem, né? Mas enfim, eles dizem para você que esse julgamento é imparcial, tá? Ok, vinda a condenação, 4 pessoas já votaram. Se eu não me engano, só falta o Fux para votar agora. Os outros 4 votaram para 10 anos para Carla Zambelli. Tá, só que a Câmara dos Deputados acabou de aprovar um projeto, um decreto, que, com base no artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, ele susta o processo contra o delegado Ramagem, que está respondendo pelo golpe Tabajara lá no Supremo Tribunal Federal. O Congresso votou em plenário, até assustou todo mundo, que foi um recado claro para o STF. Olha, peraí, você não vai mexer mais com os parlamentares, não. O STF dobrou a aposta. Não aceitou, deu birrinho e falou, eu não aceito, vai continuar o processo contra esse crime do Ramagem. Agora está todo mundo esperando o Hugo Mota recorrer e enfrentar o sistema, né? Ou melhor, enfrentar o STF. A Carla Zambelli, vendo tudo isso aconteceu,
ela entrou com um pedido com os advogados. Falou, olha, o artigo 53, parágrafo 3º, se aplica a Carla Zambelli também. No finalzinho do ano passado, foi feito o pedido também para Carla Zambelli, também ter o processo suspenso contra ela. Então, o pedido também foi feito. Então, com base na decisão que foi implementada para o Ramagem, e aí o que o STF reconheceu é que o artigo 53 é válido, que o parágrafo 3º é válido, mas que os crimes que o Ramagem cometeu lá no golpe Tabajara foram antes dele ser deputado federal, o que não justifica, tá? O que não justifica, vários juristas estão do lado contrário. O crime aconteceu no dia 8 de janeiro. Foi o momento da execução. E a lei entende como momento da execução. Então, fala que o STF está inventando moda. Já para o caso da Carla Zambelli, não tem como ele inventar moda. Quando ela fez essa situação aí com o hacker aí, né, segundo o STF, ela já era deputada. Então, pede que haja a suspensão. Só que há um detalhe aqui. O Congresso não votou. E aí é a hora do Congresso utilizar isso como resposta ao STF. Tá bom, você não aceitou o do Ramagem? Estou mandando mais um. Toda vez que você vier contra algum parlamentar de forma política, eu vou mandar aqui a resposta para vocês. Pois é, vai depender do Hugo Mota. O ministro Alexandre de Moraes já deu declaração no sentido que não vai aceitar o pedido da Carla Zambelli, tá bom? Vamos lá, pessoal. Hoje tá pegando fogo, né? Ó, e se para você não falar que é fake news, se eu disser para você que é matéria que diz que o Alexandre de Moraes teve uma declaração por unanimidade que ele viola direitos humanos. Tá no site do Senado, tá? Então tá no site do Senado para que ninguém venha me dizer, ó, tá falando fake news aí, hein? Não tem nada de fake news. Quem gosta de falar fake news é o Lula ali quando inventa que as fraudes começaram em 2019, sendo que todo mundo sabe que as fraudes do INSS começou em 2016. Né? Isso sim é fake news. Mas vamos lá. Olha o que o Senado aqui colocou. Marcos Duval diz que a UIP, né, a União Internacional Parlamentar, reconheceu violações de direitos por Alexandre de Moraes. Olha só, tá lá. Esse é o Marcos Duval, né? Vocês devem conhecer. É uma figura muito conhecida do Congresso Nacional e, diga-se de passagem, no meu ver, é um alvo do Alexandre de Moraes de forma, assim, inquestionável. 50 milhões de multa, tirar salários, assim, foram atropelos sem o menor fundamento, o que foi feito contra ele. Durante pronunciamento no plenário desta terça-feira, o senador Marcos Duval declarou que, nesta semana, a União Interparlamentar, organização internacional sediada na Suíça e vinculada à Organização das Nações Unidas, reconheceu de forma unânime violações de direitos humanos supostamente cometidas contra ele pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Segundo o senador, a entidade identificou práticas como perseguição política, olha só, perseguição política, ausência do devido processo legal, obstrução ao exercício do mandato parlamentar. Essas não são alegações feitas por mim ou por aliados, são violações reconhecidas por uma organização internacional independente composta por mais de 170 parlamentos do mundo afora. A UIP, União Interparlamentar, deixou claro que a ação promovida pelo ministro Alexandre de Moraes, como confisco arbitrário do meu passaporte diplomático, o bloqueio injustificado das minhas redes sociais, a retenção do meu salário e até a busca e apreensão na minha residência sem fundamentos caracterizam perseguição política. É absurdo o que aconteceu com o Marcos Duval. Mas o que a gente precisa entender? Pô, tá bom, você tá falando disso aí, mas vamos entender o que é o UIP, o que isso implica. Os caras vão vir aqui com um porta-aviões junto com o Trump no Lago Paranoá e vão arrancar o cara de dentro do STF? Calma, meu pequeno gafanhoto, que não é assim que funciona, né? Canal de Aue, canal que fala que alienígena vai descer aqui na Terra e abduzir os ministros do STF, tem muito por aí. Aqui não. Aqui trabalha com a verdade. Vamos começar entendendo o que é essa tal de UIP, né? União Interparlamentar. Olha só, ela é a mais antiga, né,
entidade multilateral política, voltada membros políticos do mundo. E a mais antiga e a maior. É como se fosse um núcleo, uma instituição, que vários parlamentos, mais de 170 parlamentos do mundo, deputados, são vinculados. A União Interparlamentar, ela não tem poder de sanção. Então, se você acha que eles vão pegar o porta-aviões do Trump e vão vir aqui no Lago Paranoá, esquece. Não vai acontecer. Então, quer dizer que isso não serve para nada, Sandro? Não é isso que eu disse. Pelo contrário, serve e serve muito. O que é o objetivo da União Interparlamentar? A União Interparlamentar, ela tem a função, o papel dela é estabelecer uma diplomacia parlamentar e cooperação internacional entre parlamentares. Olha só, quando a União Interparlamentar faz uma nota como essa, reconhecendo violações graves, que a gente leu lá na matéria do Senado, contra o ministro Alexandre de Moraes, ela faz uma resolução, uma nota, que manda para vários parlamentares ao redor do mundo. Então, por exemplo, vai chegar uma nota para todos os parlamentares americanos, todos os parlamentares da União Europeia, todos os parlamentares que estão vinculados ali, dizendo o que foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes e o porquê ele viola, as prerrogativas de parlamentares no Brasil. E aí o Marcos Duval poderia até orientar que os demais deputados também fizessem a mesma denúncia, isso para ganhar corpo. Então, a UIP não tem poder de sanção jurídica. Ela não pode punir os juízes, governos ou agentes de Estado, ela não tem essa função. Ela não pode interferir nas decisões judiciais aqui dos países soberanos, ela não pode mandar assustar, ela não é recurso contra as decisões do STF. Mas o que ela pode e por que você falou que é importante isso, hein? É o seguinte, ela investiga, ela abre investigação. É como se fosse uma CPI paralela. Ela abre uma investigação, tá? Com base nas informações que são demonstradas ali, declaradas. Ela pode fazer busca ou cooperação internacional com outros parlamentares. Por exemplo, se há uma suspeita de que um juiz tal tem bens na Suíça, por exemplo, a União Parlamentar pode pedir que algum parlamentar suíço investigue patrimônio, investigue condutas das pessoas denunciadas. Então, ela pode abrir uma investigação, ela recebe denúncias, ela pode fazer visita aos países envolvidos. Lembra aquela visita da ONU que teve aqui no Brasil? Pois é, a União Interparlamentar pode fazer essa visita com o fito de descobrir se há violações ou não. E aí, uma vez que ela já reconheceu o caráter tendencioso das decisões dos juízes, ela já vem com outro critério, né? Ela já vem para caçar, como se diz, para caçar piolho nessa cabeleireira, né? Nessa cabeça, né? Ela emitir relatórios e orientações públicas. O que são esses relatórios? Ela faz uma nota dizendo Alexandre de Moraes é um ditador, entendeu? Ela pode emitir uma nota pública internacional, o que, lógico, pesa muito, né? Na forma como o mundo vê até o próprio Brasil. Ela pode solicitar esclarecimento aos Estados-membros, ela pode mandar uma notificação para o Itamaraty aqui dizendo, e aí, tá violando direitos ou não tá? Que negócio é esse aqui? E aí, por último, ela pode solicitar apoio à ONU. Agora, você lembra que representantes da ONU tiveram aqui no Brasil? Pois é, fica muito esquisito se tiver um relatório da União Interparlamentar, que é um órgão vinculado à ONU, não é da ONU, mas é vinculado à ONU, ele é um observador da ONU, dizendo, olha, tá aqui o relatório com os abusos, eu tô mandando aí para você, ô Pedro Baca Villarreal, e aí nós estamos confrontando aqui, se você der um relatório favorável ao Brasil, nós estamos te confrontando. Ou seja, é importante essa medida, né? É uma medida que realmente pega em cheio aí, né, o ministro Alexandre de Moraes, porque tem um parlamentar envolvido, tem um senador da República envolvido, e cá entre nós, o cara teve confisco de bem, por falar, confisco de bem, teve que dormir no parlamento, confiscou o salário do cara, enfim, fez da vida do cara um verdadeiro inferno, né? Vamos lá, por fim, mas não menos importante. É o seguinte,
O ministro Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, esqueceu que ele não é mais político, ou pelo menos que não deveria ser mais político. E aí o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, durante uma palestra, ele sugeriu uma chapa para as eleições do ano que vem ao governo do Maranhão. Ou seja, nítida e claramente um discurso político partidário. Em discurso, o magistrado opinou que a dupla seja encabeçada pelo atual vice-governador Felipe Camarão, do PT, tendo a professora de Direito Tereza Helena como vice, influenciando abertamente com provas, filmado aqui, as eleições. Dá uma olhada só. Política com seriedade. Então, uma alegria te ver, Felipe, e em nome dessa amizade eu quero te dar uma sugestão. Ponha a Tereza de vice-governadora, que vai ficar imbatível, que é a mulher popular, viu? Uma coisa que eu pude ver aqui. Eu acho que só há um empecilho, ela não tem a idade constitucional ainda, né, para poder exercer esses cargos, tem que ter mais de 21 anos. E quando vocês aplaudiram o Arnaldo, eu disse Camarão é ele é o cara. Aí vocês aplaudiram mais a Tereza, pronto. Pronto, essa matéria é do jornal Metrópolis. Vamos deixar muito claro que a lei que trata dos crimes de responsabilidade, eles são muito claros que exercer atividade político-partidária, inclusive orientação política, está caracterizada dentro dos crimes de responsabilidade. De imediato, o Nicolas Ferreira fez a seguinte publicação. Em uma aula magna realizada no Maranhão sobre STF e harmonia entre os poderes, muita harmonia, hein? Flávio Dino sugeriu os nomes dos candidatos para a chapa de governador e vice do estado. Para não dizer que estou criando caso, o atual governador do estado publicou uma nota dizendo que, abre aspas, esse não é o momento de disputa política, fecha aspas. Ou seja, Dino está interferindo diretamente na disputa política do Maranhão enquanto ministro do STF, cometendo assim crime de responsabilidade. Algo parecido aconteceu quando ele era ministro da Justiça do governo Lula, tá? E nada aconteceu. Diante disso, eu entrarei imediatamente com um pedido de impeachment no Senado e no Conselho Nacional de Justiça. O judiciário deve ser imparcial, não um comitê eleitoral. E aí, né, o pessoal está apostando agora que vai ter uma pressão política, inclusive com o apoio do governo do Maranhão, que provavelmente, né, vai estar no confronto político direto contra o Flávio Dino. Ou seja, pode ter uma pressão do governo do Maranhão de que o Flávio Dino vem interferindo politicamente. Inclusive, tem uma denúncia, e é uma denúncia de que assessores, né, juízes do Supremo Tribunal Federal, ligados diretamente ao gabinete, teriam acessado, né, dados sigilosos da polícia para poder interferir politicamente ali. Ou seja, cada vez que passa, mais denúncias vão chegando contra o ministro Flávio Dino, né, na imprensa, né? Você viu aqui que a matéria e a publicação é do jornal Metrópolis. Sabe o que às vezes eu fico imaginando? Às vezes eu fico imaginando assim, né? O Nicolas Ferreira, e ontem eu falei isso num vídeo para vocês podem falar mal dos candidatos, dos deputados, senadores de oposição, o quanto vocês quiserem. Falem mal deles o quanto quiserem. Mas uma coisa é certa, eles estão, sabe, tipo, correndo no deserto, com sede, debaixo de uma tempestade de areia, para poder chegar em algum lugar. Porque é muito injusto. Às vezes eu fico me observando assim, pensando, cara, eu fico pensando a cara do Flávio Dino recebendo uma notícia dessa. Mas um pedido de impeachment. Tá bom, otário. A lei sou eu. É eu que mando nisso aqui. Esse Senado aí nunca vai fazer nada contra mim. Vou rir da cara de vocês. E mesmo assim, tá fazendo o papel. É o papel que atribui a ele. O problema é o sistema. Está todo corrompido. É o sistema que não coaduna mais com a realidade de um Brasil de hoje, né? Do Brasil de hoje. Vamos lá, pessoal. Olha só, duas matérias que a gente vai falar do laranjinha agora, do homem laranja, Donald Trump. É o seguinte, o Trump diz que reduzirá em até
80% o preço dos medicamentos nos Estados Unidos. Você não está sabendo, mas o Donald Trump acabou de comprar a maior guerra mundial de todos os tempos. Está sabendo disso, não? Não estou falando guerra com o Irã, nem nada disso, não. Estou falando guerra com uma das maiores máfias que existe no mundo. É a máfia dos medicamentos e as farmacêuticas que existem. Eita, pensa numa máfia gigante. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele usou sua rede social, a social media, né, que é a da Trump Media, para dizer o seguinte: olha, nós estamos anunciando aqui uma redução. Não é justo saber que o mesmo medicamento é vendido, sei lá, por exemplo, no Paraguai por $1 e aqui nos Estados Unidos chega a $7, sendo que o produto é o mesmo. O produto vem da Europa para ser vendido no Paraguai a $1 para ser vendido nos Estados Unidos, da mesma condição, talvez até num destino mais longe ainda, né, mais perto ainda, que a Europa, num nível aqui, pode ser que ela esteja mais perto dos Estados Unidos do que do Paraguai, e chega a $7. E o Donald Trump falou: isto é uma máfia das farmacêuticas. Como resolver esse problema? Simples. Eu vou declarar para vocês. Ó, cara, isso aqui é de arrepiar, ó. Arrepiei. O cara tá fazendo o negócio mesmo. E eu torço demais para que o Donald Trump faça a melhor gestão de todos os tempos. E isso vai interferir aqui na República Tupiniquim, tá? O que o Trump falou? Ó, vai ser o seguinte. Vamos colocar as cartas nas mesas? Vamos. Eu vou pegar o menor preço de medicamento, eu vou mandar fazer um estudo internacional para saber quanto é que é pago. Quanto que vocês pagam, né? A quanto que o produto chega lá no Brasil, descontado os impostos. A quanto que o produto chega na Argentina, descontado os impostos. Eu vou fazer uma comparação e eu quero saber o porquê que você vende esse produto aqui tão caro pra gente. Por que você nos explora? Só porque a gente é rico? Cansei. Vou querer isso mais não. E é o seguinte, ou você fornecerá esse produto do preço que você fornece para os demais países, vai ter que ser o preço base do país mais barato que você vai ter que oferecer pra gente. Senão, eu não compro de vocês. E aí, lógico, a mídia tosca, nossa, Trump vai deixar faltar medicamentos. Faltar medicamentos pro povo americano? Será mesmo? Não, Nanina, não. O Trump falou o seguinte, e detalhe, se você não me fornecer os medicamentos do preço que eu quero, e se não tiver indústria farmacêutica similar aqui, simples, eu vou quebrar a lei das patentes, vou pegar o seu medicamento, vou ver a composição, vamos fabricar aqui dentro ao custo que você fornece, para que você nunca mais forneça nada para os Estados Unidos aqui. Meu irmão, se ele mexeu com a Al-Qaeda, se ele mexeu com a galera do Hezbollah, agora ele mexeu com alguém que vai querer literalmente a cabeça do Trump numa bandeja. Porque se tem gente que sabe lucrar muito nas costas do povo, nas costas da tragédia, da dor do povo, essas indústrias farmacêuticas, né? É um absurdo o quanto eles cobram. Medicamento aí que sai a 30 centavos, 40 centavos de custo de fabricação, eles vendem por R$70. É insano, né? Ah, que vontade de ter um Trump aqui no Brasil, né? Com uma medida dessa aqui no Brasil. Que pensa realmente no povo mais pobre. Isso sim. Ô Lula, aprende. Isto sim é preocupar com os mais pobres. Mas não é você que diz que se preocupa com os mais pobres. Fala quanto que você enfia de imposto no traseiro do coitado do brasileiro aí. Quanto que você enfia de imposto? O medicamento triplica de valor quando chega aqui no Brasil. Isso sim que o Trump está fazendo. Isso sim é falar, olha, tá pensando mais pobre. E depois vem falar que é o PT que defende o mais pobre. Ai, ai, ai. Que engano, hein? Que engano. Bom, e é isso, pessoal. Ó, você gostou desse tipo de conteúdo aqui? Você viu que as informações são relevantes pra caramba. Então, não esquece de curtir e compartilhar. Aí tem outra coisa.
Eu sou conversador demais, né? O tal de goiano gosta de bater um papo, mas não é pouco. Então faz o seguinte, você vai colocar água no feijão, e meio-dia eu tô voltando, no nosso segundo editorial do dia eu vou te visitar aqui de novo. E aí a gente vai bater um papo aqui. Tem umas coisas meio cabulosas acontecendo nessa história aí do Hugo Motta e do Ramagem. E eu quero contar isso para você no segundo editorial. Fechou? Bora papiar sobre isso? Ah, e detalhe, vamos falar um pouquinho mais do Homem-Laranja? E parece que ele está vencendo a guerra contra a China. E aí, né, tem um país aí que falou que ainda bem que tem a China e atacou o Trump. Adivinha quem é, né? Brasil. Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Abraço, fica com Deus e até daqui a pouquinho. Já tô voltando. Até daqui a pouco.